Tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos espatulados com Butter Queen. E eu sou o Fê. E hoje é a nossa 15ª 15ª live de consultoria com uma das 50 alunas ganhadoras, as mais rápidas aí que adquiriram o Beabá do Butter Queen 5.0. A gente já fez 14 lives e hoje é a 15ª que a gente vai fazer. Então fiquem de olho aí, porque o que pode ser dúvida dela, com certeza a dúvida de vocês também, né? Muita informação muito legal que a gente dá aqui para as nossas alunas. Isso é uma live de consultoria para o problema dedicado que a aluna vai perguntar, mas que, né, como a gente já viu aqui, todas as 14 que a gente entrevistou até agora, as dúvidas são sempre muito parecidas. As dúvidas ajudam aí todo mundo, né? E as dúvidas ajudam muito quem tá do outro lado. Exatamente. Então, bora conversar. Vamos lá. Conversar com quem hoje, Hoje a gente vai conversar com a Beatriz. Vamos ver se ela já está por aqui. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Bia, conta um pouquinho aí de você pra gente conhecer um pouco melhor antes da gente começar a conversar. Fala pra gente quem é você, de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz, a gente quer saber tudo. Tá. Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Tenho 17 anos. Curso gastronomia, tô indo pro 3º semestre. E eu ainda, tipo assim, não vendo bolo, não vendo doce, mas eu sempre faço pra família. Eu comecei a fazer de verdade agora, durante a pandemia, no meu aniversário. Eu comprei as coisas pra fazer, fiz um bolo de chantininho. E aí minha priminha nasceu e eu comecei a fazer os bolos do mêsversário dela. Eu fiz 3 bolos e minha prima sempre pedia pra eu fazer bolo e alguns doces. E aí eu fiz... Só que eu sempre fazia de chantininho, eu nunca tinha ido pesquisar muito sobre massa amanteigada, sobre estruturação. E eu sempre fazia do jeito que ia mesmo, né? E aí eu já fiz cupcake pra ela, fiz Carolina no último mêsversário. E, tipo assim, minha família me incentiva muito, graças a Deus. Eu tenho muito apoio deles. Eles amam eu mexer com doce, com cozinha. Então, eu tenho muita sorte, né, de ter uma família que me apoia. E eu conheci vocês... Assim, vocês sempre apareciam no Facebook com aqueles vídeos curtos, né, de dicas. Mas eu nunca nem... Eu assistia todos, mas eu nunca entrei no perfil. E aí eu comecei a ver que estava aparecendo muito. E eu entrei e fui ver. Aí foi na época que você estava lançando o Beabá 2.0, eu acho. E aí eu comecei a acompanhar, eu nem passava pela minha cabeça comprar o curso. E aí eu esperei um pouco, e quando lançou o 5.0, eu conversei com uma amiga da faculdade também, que provavelmente ela tá assistindo a live, a Bruna. E aí a gente decidiu comprar o curso, ela comprou o dela, eu comprei o meu. A gente ficou acordada juntas até 4 horas da manhã pra fazer a inscrição do curso. Que aí é 1 hora de diferença, né? Que E legal. eu tinha aula de manhã no dia seguinte, mas eu fiquei firme lá acordada e fui pra aula virada. Que delícia. É bom que é novinha, né? Não tem problema. E aí você comprou o curso e já fez Butter Queen? Não, eu tava viajando. Eu comecei a assistir realmente o curso na viagem, que eu baixei as aulas pelo Hotmart Sparkle. E aí eu assisti no ônibus, no avião. E eu tô quase acabando já, eu tô na parte com a nutricionista. Mas eu cheguei de viagem dia 3, então eu vou terminar o curso e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Eu já falei que antes de começar minhas aulas, antes de voltar, eu vou fazer o máximo de bolos que der pra eu treinar, porque eu quero começar a vender E é uma das coisas também que eu quero perguntar pra vocês sobre isso. Legal. Então, vamos lá. Manda suas dúvidas. Eu tô com uma colinha aqui do lado. Tipo assim, eu não vendo ainda, né? Eu não tenho um público, não tenho cliente. E eu queria saber as principais coisas, assim, não principais, mas para eu começar a vender, como que eu faço para atingir um público, assim, para eu não
Eu sei que o começo é sempre muito difícil, né? Bem fraco, você não tem um público, você não tem clientes fixos. Mas eu queria saber como que eu faço, assim, o principal para eu chamar a atenção do cliente. Tá, vamos lá. Você tá entrando no tô- Insta dela? Bia Sara. Giotto. Me fala uma coisa, Bia. Primeiro ponto aí. O Instagram que você tem hoje, você vai manter ele? O que você tem em mente aí por enquanto? Eu tenho em mente em abrir outro Instagram. Eu vejo muita Bru falando que às vezes é bom você conciliar os dois, né? Ficar com um Instagram só, junto o pessoal com o profissional, para aquele negócio da pessoa reconhecer você como uma pessoa, né? Então, eu penso muito nisso ainda, mas eu acho que de começo eu vou abrir um Instagram separado, só para os bolos. Posso perguntar por quê? Eu acho que eu fico muito confusa com isso. Então, é uma coisa que não é certeza ainda, mas para eu me organizar melhor, eu acho que eu prefiro abrir um Instagram separado. Porque, ó, você tem bastante seguidor, né? Você tem 1.263 seguidores. E quando a gente está começando, as principais pessoas que vão adquirir nosso produto são as pessoas que a gente tem contato, né? Então, assim, as pessoas, principalmente que estão aqui nesse Instagram, são as pessoas que te conhecem, que acompanham a sua trajetória, que sabem o que você faz, que sabem que você está fazendo gastronomia. Então, se você continua contando essa trajetória para eles, eles podem ser os seus primeiros clientes, né? Então, você me fala, Bruna, como que eu vou conseguir cliente? Né? Os seus primeiros clientes podem ser essas pessoas que estão aqui te acompanhando. Então, assim, você começar completamente do zero, contando uma história do zero, como se fosse só um Instagram de confeitaria, sendo que seu Instagram só tem 6 fotos. Então, assim, você não vai fazer muita bagunça, né? Sim. Tem bagunça de informação, você só tem 6 fotos, então assim, você tem bastante seguidor. E as pessoas que podem começar a comprar de você são essas pessoas aqui. Então pode ser que você montando um outro Instagram, você não tenha tanto desenvolvimento quanto você postar aqui. Porque às vezes a pessoa não sabe que ela quer um bolo, né? A maioria das pessoas não sabe, tá? Não sabe. E aí eu sigo lá a Bia, né, despretensiosa, a Bia, sei lá, ela é filha de uma amiga minha, qualquer coisa da pessoa que te segue. Poxa, que lindo esse bolo que ela fez, eu não sabia que a Bia fazia bolo, daqui 2 semanas é aniversário do meu marido, vou pedir pra Bia. E aí a pessoa tá vendo você postando, você tá postando a sua trajetória. Gente, comprei um curso de bolo, eu tô na faculdade de gastronomia, agora eu tô me especializando em bolos. Começa a mostrar a sua trajetória, o seu passo a passo. E aí você vai ficar tão fixa na cabeça das pessoas que quando elas quiserem um bolo, elas vão lembrar de você. Então, assim, só para colocar uma pulguinha aí atrás da sua, né? Porque pode ser que você tenha um caminho para começar a vender mais fácil, né? Você tem alguma coisa pra falar? Não, eu ia só, na verdade, reforçar isso que você passou, que assim, eu, sem dúvidas nenhuma e sem nenhum receio, eu manteria 100% o seu Instagram, não criaria um do zero. Levando tudo isso em consideração que a Bru falou, então, eu acho que você tem um potencial gigante no seu Instagram já. Hoje, do nada, você começar do zero, com 0 seguidores, para atingir mais de 1.200 pessoas, é bem mais difícil. Então, eu acho que você deve ir pro seu perfil, aí, pro seu caminho. E aí você falou, eu tenho medo de não conseguir conciliar isso. Eu posso te falar a verdade? Se você tiver 2 Instagram, aí que É mais difícil ainda. você não vai ficar conseguir. louca. A Bruna ficava maluca. E aí ela tinha 2, eu não sei se você sabe, mas no passado, na verdade ela tinha 3 até. Nossa. Aí beleza. Aí ela esqueceu um deles e ficou com 2. Eu cheguei até 4. Uma loucura. Cada hora que ela tinha uma ideia, ela fazia um Instagram. Aí ela manteve 2 nos finalmente. E aí tinha dia que ela postava pra caramba nenhum.
E esqueci o outro. E aí eu falava pra ela, e o outro, né? Como que tá? Ela, esqueci de postar hoje, que não sei o quê. Eu falei, mas o que adianta você ter dois, sendo que tá gerando conteúdo em um só? E ela ficava meio perdida, não sabia se o conteúdo que ela estava gerando tinha que gerar em um ou se tinha que gerar no outro. Então isso acaba sendo um trabalhão para E às vezes você. quem seguia nos dois acabava vendo a mesma coisa nos dois. Ou não, ou ficava coisas desconexas, assim. Ela postava, sei lá, alguma no Stories, por exemplo, algum período pela manhã em um e algum período pela tarde em outro. E aí o pessoal não conseguia acompanhar a trajetória no dia, seguindo em um período só. Então isso é muito ruim. Então, assim, pro seu controle, pro seu gerenciamento e pro seu bem mental, eu ficaria com um só. Você vai se sentir mais confortável e vai dar conta aquele melhor. negócio, você está começando do zero. Eu lá, quando eu comecei do zero, quem comprava de mim eram os meus vizinhos, eram as amigas da minha mãe, eram essas pessoas. Eu não comecei tão novinha quanto você, mas eu já tinha lá meus 22, 23 anos. Mas assim, era a rede de contato que eu tinha. Era o meu Instagram pessoal, totalmente pessoal, eu não tinha mais nada. E olha que isso nem era tão forte na época. Mas quem comprava de mim, quem começou a comprar de mim eram as pessoas do meu meio, né? Até eu conseguir ir para, claro, a gente vai te dar dica para você ir para vários lugares. Mas os nossos primeiros clientes são as pessoas que estão ali no nosso meio. Então, essa rede que você tem é bastante gente para você do nada falar assim, não quero, vou começar do zero. É complicado. E a primeira vez que eu postei o bolo da minha prima, muita gente veio perguntar pra mim se eu tava aceitando encomenda, se eu tava fazendo bolo pra fora. E eu fiquei muito triste, porque eu tava fazendo só pra família, né? Eu já perdi tanta oportunidade de fazer bolo porque eu não tinha muita confiança no meu trabalho. Então eu fazia pra família porque era família, né? Minha prima, ela confiava no meu trabalho, mas eu não tinha autoconfiança de fazer para os outros que são de fora, né? Então eu sempre falava que eu não estava aceitando agora, mas que mais pra frente eu ia começar. Mas com o curso eu tô tipo assim, nem fiz ainda, mas eu já tô sentindo uma segurança muito grande, porque antes eu fazia os bolos que eu fazia para minha prima, todos eram teste, né? E tipo assim, eu não tinha a segurança de pesquisar tudo e fazer o teste antes de vender. Então, tô muito mais segura agora, espero que dê muito certo. Eu tenho certeza que vai dar. A partir do momento que você começar a postar, principalmente, né, na sua rede, vai começar a vir gente. Bia, eu quero um bolo, meu aniversário semana que vem, aniversário da minha filha, você faz. E aí você vai vendendo aos poucos. E quanto mais você for postando, mais essa rede vai aumentando. Porque a pessoa que viu lá no seu Instagram e comprou de você, se for bom o bolo, se ela gostar do seu trabalho, né? Se ela gostar de tudo, ela vai indicar para um monte de amiga. E aí, esse negócio vai virando uma coisa louca, né? O boca a boca ainda na nossa área é muito potente. Ele tem uma potência gigantesca. Então, você vendeu primeiro para uma pessoa, você atingiu uma pessoa, dessa uma pode vir mais 5, né? E aí vai virando uma coisa grande. Então, capricha aí, usa a sua rede já é grande, já é boa. Não foi o caso igual de uma aluna que a gente deu consultoria alguns dias atrás, que ela gostava de postar sobre cosplay. Gente, eu amo fazer cosplay, eu participo das feiras, eu gosto de mostrar como eu construo as fantasias e tudo mais. Então, assim, era uma comunicação totalmente diferente dos bolos, não tinha nada a ver, ela misturava uma coisa com a outra. Era desconexo. Né? Totalmente desconexo. Aí, beleza, aí você tem que ter um Instagram só pro bolo e um Instagram só pra falar do seu cosplay, né? Mas no seu caso, tá tudo certo. O Instagram pessoal tem 6 fotos, nem tem tanta foto assim, tem bastante seguidor. Então, aproveita, né? Aproveita isso daí para você alavancar cada vez mais. E estabelece, tipo, algumas... Por exemplo, eu vou começar hoje do zero. O que eu vou pensar primeiro? Acho que a gente tem que ter algumas regras para a gente não se perder. A coisa mais fácil é não ter estrutura certa de início. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é quem é o seu avatar, né? Quem que é o público que você quer atender?
e, e descreve uma pessoa. Por exemplo, a gente tem uma pessoa descrita. Eu tenho lá uma pessoa, eu tenho uma mulher, ela chama Ana. Aí você imagina a pessoa. Imagina a cor do cabelo, imagina a pessoa. Assim, quantos anos ela tem, o que ela gosta de fazer e tal. Descreve tudo assim. Descreve a característica da pessoa, como se estivesse falando com ela. E aí você olha para o caderno, aquela pessoa que você descreveu, e se você for boa de desenho, não sei, mas pelo menos faz uns rabiscos assim. Desenha nem que seja quadradinho. Eu sou péssima de desenho, mas a gente faz uns rabiscos. Aí desenha o quadradinho, desenha a pessoa para você enxergar assim, e você tá falando com aquela pessoa. Fala, eu quero atingir essa pessoa. Tá bom, para atingir essa pessoa, como tem que ser a minha comunicação? Como que eu tenho que falar? Tudo isso leva em conta, leva em consideração. Uhum. E aí depois que você definiu isso, que você definiu a pessoa, você definiu o seu avatar ou sua persona, independente de como você quer especificar, aí você vai fazer o quê? Você vai começar a entender qual produto que você vai ofertar para essa pessoa. Porque na hora da construção do seu cardápio, se você não tiver a sua pessoa bem definida, você pode se perder no seu cardápio. Você pode fazer, às vezes, um cardápio muito complexo ou um cardápio que não tem conexão com aquela pessoa. De repente você fala, a pessoa que eu quero atingir é uma pessoa de classe baixa ou classe média, não sei qual que é o público que você vai atender. Lembrando que se você for para uma classe média, classe baixa, classe média, você vai ter muito mais gente para atender, porém vai ter que ser vai ter que reduzir seu valor, vai ter que ser um produto um pouco mais simples. Se for para uma classe alta, você vai ter que fazer algo muito mais complexo e um valor também mais elevado. E aí, a partir disso, você vai pesquisar, fazer pesquisa de mercado. Você pesquisa quem são os seus concorrentes no público que você quer atender, no nicho que você está atuando. Aí você entende quem são os seus concorrentes. Após disso, você faz a montagem do seu cardápio. Então, você tem que seguir esses 3 passos. Então, pessoa, entender como que você quer atingir essas pessoas, entender os seus concorrentes e fazer a montagem do seu cardápio. Aí, depois disso, você vai começar a fazer um trabalho de divulgação. Então tem um trabalho prévio aí que você tem que ter bem estruturado. Uma preparação, né? Uma preparação, exatamente. Porque senão você vai meio dando tiro no escuro e uma hora não pode dar tão certo, entendeu? E além de tudo isso, né, que a gente falou da sua rede, do boca a boca, de tudo isso que você vai fazer, tem todas aquelas outras questões, né, que são as comunidades de Facebook, né, que você vai procurar. Tem muita comunidade de Facebook para você conseguir seus clientes. Tem comunidade de bairro, tem comunidade da cidade, tem comunidades que são do Brasil inteiro, mas que a pessoa vai lá e filtra de onde você é. Quem que é o nome daquele? Dotsi. Dots? Dotsi. Deixa eu procurar aqui. A rede Dotsi. Rede Dots, isso daí é bem legal. Essa rede Dotsi, ele é um... Mostra pro pessoal. Ela é uma comunidade do Facebook que a gente consegue se divulgar. Olha, tem 300 mil seguidores, então... eu faço bolos. Vou lá e divulgo meu trabalho, conto a minha história. Tem algumas regras para você se divulgar aqui, né? Mas, a primeira pessoa que eu peguei aqui na minha frente é uma menina aqui que ela faz bala de coco recheada, bala de coco artesanal. Aí ela vem aqui, oi rede, aí conta a história dela. E aí deixa o link dela do Instagram, do Facebook. Então, uma pessoa que está participando dessa rede, olha... Poxa, que legal o trabalho da Eliana. Nossa, eu tô querendo uma bala de coco. Vai lá, entra no Instagram dela e fala com ela. Né? Então, é todo aquele negócio. A pessoa contou a história dela, depois ela falou o que ela faz. Coloca lá as fotos que ela fez e legal. Essas comunidades do Facebook, elas ajudam muito, muito a gente se divulgar. Né? Então, procura essas redes dentro do Facebook que você consegue expandir o seu trabalho. Claro que você vai ter que postar uma foto, então você vai ter que ter o mínimo de portfólio possível. Então você vai ter que começar a ir para a cozinha, faz 1, 2 bolos aí, faz aquele jeito que eu sempre ensino de
decorar, tirar tudo, decorar de novo, tirar tudo, decorar de novo, para você ter um portfólio aí de pelo menos uns 5 bolos. Parte esse bolo no meio, tira suas fotos, né? Faz foto da fatia, faz fotos bonitas e começa a divulgar isso daí. As pessoas são muito visuais também, né? Elas querem olhar, elas não querem ouvir o que você tem para falar, elas querem primeiro ver, né? Depois elas vão querer comer para ver se é gostoso. Mas o primeiro impacto que as pessoas vão ter do seu trabalho é o visual. Então, vá para a cozinha, faça tudo, tira foto de tudo. Vai fazendo esse passo a passo aí e vai postando. É legal você também postar sua trajetória do zero. Olha, comecei a fazer bolo agora. Tudo bem, você já fez o da sua prima, tal, era de chantininho, mas agora eu tô começando de buttercream. Começa mostrando seu passo a passo. Olha, comecei agora. Quem fez isso foi a Paulinha. A Paulinha, né, da nossa equipe. A Paula Andrade fez isso, que hoje é da nossa equipe. Ela começou totalmente do zero, ela era maquiadora. E começou a mostrar a jornada dela do zero, né? Então no Instagram dela tem tudo lá, tem ela decorando o primeiro bolo dela. Então assim, é legal, as pessoas vão vendo e vão se identificando. Poxa, que legal, olha o que a Bia tá fazendo agora. Né? E elas vão divulgando para outras pessoas. Isso é muito, muito, muito bacana. Tem que saber trabalhar a sua rede social, né? Além, claro, sempre do boca a boca, né? Aquele negócio que é batata. Fundamental, né? Também. Fundamental. Sempre. Então você tem muito recurso aí para usar para conseguir esses primeiros clientes. Primeiro, ter o seu Instagram, mostrar tudo, usa esse Instagram aí com 200 seguidores que vai dar bom. Manda ver nesse boca a boca, né? Faz um ótimo trabalho, vê as comunidades do Facebook. Depois que você tiver tudo isso estruturado, aí a gente vai partindo para outras coisas, né? A gente vai partindo para parceria, a gente vai parceria com blogueira, com loja, com um monte de coisa. Mas a princípio, né, para você conseguir seus primeiros clientes, o melhor é você atingir as pessoas primeiro que estão ao seu redor, né? Depois a gente vai escalonando isso. Entendi. Outra coisa que eu queria a opinião de vocês, né? Perguntar se vale a pena, na opinião de vocês, vale a pena iniciar só com bolo. Ou se algumas pessoas, tipo assim, têm esse negócio de desistir de encomendar com uma pessoa só o bolo, porque outra pessoa faz o bolo e faz os doces também. Olha, vou falar primeiro minha opinião aqui que eu acho, não sei se a Bruna vai concordar 100% ou não, mas é assim, se eu tivesse começando agora, eu iria ter preferência com 100% de certeza para ter um tipo de produto só. Eu quero dizer que eu trabalharia só com bolo. Eu acho que vale muito mais a pena você ser uma pessoa focada nisso, já que você não faz outros tipos de doce. Na confeitaria, você não vai fazer docinho e não vai expandir tanto o seu cardápio, você fica focado. Você faz um cardápio só de bolos. A gente tem centenas de alunos, acho que milhares de alunos que fazem só bolo. E eu acho que o cliente, na hora que você cria uma conexão com ele de uma forma tão forte, que ele sabe que a especialista em bolos é você. Então ele vai pegar o bolo seu. Ele sabe, não, ela não vai fazer outras coisas, tal, mas o bolo dela é tipo fenomenal. Eu vou pegar o bolo da Bia porque ela manja pra caramba e sabe do que tá falando. Ela é especialista nisso. Então, é igual, por exemplo, pega o nosso caso aqui, a Cake Lover. Cake Lover, você sabe que a Bru, ela é especialista de bolos espatulados em buttercream. Essa é a especialidade dela. Você não vai ver ela fazendo bolo e dando dicas de pasta americana, por exemplo. Que são tem diversas coberturas no mercado, mas você não vai ver a Bru falando sobre isso. Se alguém perguntar, eu falo, infelizmente eu não sou especialista nisso. Você quer saber de pasta americana, que não é o lugar. Eu sou especialista em buttercream e ela vai te falar todos os benefícios do buttercream. Então, assim, você quando é especialista em uma coisa, a confiança que você passa para o cliente é muito maior. Você
não sabe tudo, você sabe ali daquele negócio. Você tem um foco, né? Você tem um foco, exatamente. Então, eu com certeza iria pro bolo, somente bolo. Eu também. Hoje eu também, né? Além da gente não causar essa confusão com o cliente, tipo, legal, ela faz tudo, mas é tudo bem perfeitinho, né? Eu, quando eu fazia tudo, a minha vida era uma bagunça, né? Então, assim, eu prefiro fazer uma coisa só bem feita do que várias coisas mais ou menos. Então, se hoje eu fosse começar tudo de novo, eu começaria só com os meus bolos, né? Eu não atiraria tanto para todos os lados. Eu conheço muita gente que faz tudo e faz meia boca, né? Então, é ruim isso. O cliente sente isso. O cliente, quando ele comprar seu bolo, ele vai falar, nossa, o bolo é maravilhoso, mas o brigadeiro é mais ou menos. Né? Então, assim, às vezes não vale a pena. O brigadeiro tá torto, né? O camafeu tá com a camada grossa, sei lá. As pessoas, né, compram às vezes e... Então, assim, é melhor você entregar um produto muito bem feito do que vários mais ou menos. E outra, não é trabalho nenhum, às vezes, para o cliente comprar o brigadeiro num lugar e o bolo em outro, né? Se entrega para ele, tá tudo certo. E outra coisa, né? Quando a gente fala de bolo, aí você pode expandir o seu cardápio pensando em bolo. Então, acho que você pode ter bolo estruturado ali, de 15 centímetros de altura dupla, bolo de andar, seja o que for. E se puxar um bracinho para o lado, você pode trabalhar com bolo no pote até, porque eles se conversam, mas é tudo bolo, entendeu? Eu acho que você foca no bolo. Você quer ter, sei lá, uma linha de cupcake, né? Bacana, conversa. É a mesma massa manteigada que você vai usar do seu bolo, é o mesmo recheio, é a mesma cobertura. Né? Aí é legal você ter, por exemplo, uma linha de bolo, uma linha de cupcake, né? Coisas que eles se conversam. Aí tudo bem, bacana. Né? Aí dá para você trabalhar com delivery, dá para você trabalhar no iFood, por exemplo. Dá pra você fazer muita coisa. Dá pra você fazer muita coisa só tratando de bolo. Com um foco só, né? Bolo no pote, ou cupcake e tal, ou fatias de bolo, são produtos que tem muita saída num delivery, tem muita saída num iFood da vida, num Uber Eats, não sei quais são os aplicativos que tem na sua região, mas tem muita saída. Eu vivo comprando pedaço de bolo. Pena que não tem mais aqui na nossa região, senão eu comprava mais. Mas é muito bom, você tá com vontade de ótimo, você só quer comer um pedaço de bolo. Né? Você vai lá e não compra. quer pedir um bolo inteiro, né? Sim, o legal de vender um pedaço de bolo é que a pessoa que comeu um pedaço de bolo vai lembrar de você, né? Se você mandar um e-mailzinho pra ela. Se você mandar um cartãozinho e falar assim, olha, também trabalho sob encomenda, né? Entra no meu Instagram, vai lá ver minhas fotos. E aí é tipo um trabalho de formiguinha que você vai conseguindo alcançar mais gente também. Né? Mas o iFood eu acho que é um passo mais pra frente, não agora, nesse momento. Bora, vamos lá, o que mais? Outra coisa é sobre cardápio de sazonalidade, né? Se eu me especializar em bolos espatulados, tipo assim, não vai fazer muito sentido eu vender outros doces na Páscoa, vender ovo de colher, vender ovo trufado. Então... Pode falar. Não, termina. Termina esse pensamento. Não, tipo assim, se nesses cardápios de sazonalidade eu continuaria fazendo bolos, mas mais voltados para o tema que está sendo a festividade, ou se eu não abriria, tipo assim, exceção para essas ocasiões e ficaria só nos bolos por encomenda mesmo, de festa, essas coisas. A Páscoa, por exemplo, o ovo de colher. O ovo de colher nada mais é do que um bolo dentro de uma casca de chocolate, né? Então faz sentido você ter. Agora um ovo trufado, talvez você não precisaria ter, né? Então assim, eu fazia muito ovo de colher com um bolinho dentro, eu não colocava só recheio, né? Pra mim sempre só recheio, eu sempre fui muito enjoativa, eu sempre gostei muito do equilíbrio. Então eu sempre vendi realmente o bolo dentro da casca do ovo, né? Assim que eu comia realmente o bolo. Eu vendia muito isso e eu vendia caixinhas de cupcakes, né? Que aí é aquela coisa que eu falei pra você, que se conversa. Né? Então o bolo conversa com o cupcake, o bolo conversa com o ovo de colher. Então tudo se conversa. É a minha linha, eu sou especialista em bolos, eu só mudei a embalagem do meu bolo. Eu só tirei o bolo daqui, espatulado e coloquei dentro de uma casca de ovo.
Eu só tirei daqui e transformei em cupcake. E aí eu fazia isso. Dia das Mães, por exemplo, eu fazia bolos especiais para o Dia das Mães. Os bolos todos iguais, lá fazia um topper bem bonitinho de mãe e vendia esse bolo para o Dia das Mães. Dia dos Namorados, a mesma coisa, bolinho para o Dia dos Namorados. Fazia um bolinho menor para eu servir para duas pessoas, um bolinho de 10 centímetros de diâmetro, todo enfeitado para o Dia dos Namorados e a mesma coisa. Quando eu de Velvet saía muito, né? Quando eu saía muito da linha de bolo quando eu chegava no Natal, porque Natal aí eu ia também para sobremesa, né? Mas eu aprendi no final a ter poucas sobremesas. Então aí eu fazia, realmente, porque o Natal é uma época assim, muito maravilhosa para a gente vender. Mas eu tinha lá os meus bolos e tinha lá 3, 4 sobremesas. E as sobremesas eram assim, elas se conversavam também. Era Charlotte é o quê? Bolo com biscoito de champanhe. Então, assim, tudo meio que se conversa, né? Tudo meio que a gente consegue ali. Eu sou especialista em bolos, então o que eu vou fazer? Né? O que seria uma sobremesa bacana para eu dar para o meu cliente, né? Para eu servir para o meu cliente. Então, eu tinha cupcake de gingerbread, eu tinha essas coisinhas assim que eu conseguia colocar dentro da minha especialidade. Então, dentro da nossa especialidade, a gente consegue abrir muito esse leque para atender o sazonal. O sazonal são épocas assim que a gente vende muito, que a gente tem que aproveitar, né? Não dá para você falar que não vou fazer, né? Não dá para falar que não vai fazer, porque assim são épocas muito, muito, muito maravilhosas. Então, a gente tem que realmente aproveitar isso, mas colocar a nossa carinha dentro daquele cardápio sazonal, né? Colocar lá, ovo de colher. Você vai, por exemplo, sua cara fazer um bolo todo recheado de inhabenta de leite ninho com Nutella? Às vezes às vezes não é, né? É mais minha cara fazer camadas de bolo de chocolate com brigadeiro, bem molhadinho, igual se fosse o meu bolo mesmo. É mais minha cara, então legal, vamos fazer assim. Né? E aí pensar no seu cardápio e colocar o que combina com você. Uhum. Tipo assim, você vai continuar trabalhando com bolo, mas em formatos diferentes em cada época, né? Exatamente. Sim, exatamente isso. O bolo quando a gente fala de bolo, né? Às vezes você fica meio que preso à imagem limitado só no bolo do jeito que é no bolo espatulado, redondo e tal. Mas não, ele te dá uma amplitude, né? Muito grande para você trabalhar de formas, nossa, tudo quanto é jeito diferente. Sim. Bolo, se você for pegar bolo em formato, então, você pode fazer bolo em formato de coração. No Natal, bolo de árvore de Natal. Um monte de possibilidade e tudo com bolo, né? Então... Eu já fiz pedido de casamento no Dia dos Namorados com bolo formato de aliança. Muito fofo. Exatamente. Então, assim, dá pra você atingir muita gente, né? No Natal eu tinha os bolos de Natal. No último Natal que eu vendi, eu fiz 2 modelos de bolo. As meninas que eu sigo aí, que são poderosas aí no Burger Queen hoje no Brasil, a maioria delas só vendeu bolo no Natal. Né? Eu acho que uma das que eu vi que tinha uma sobremesa que era uma guirlanda de Natal, mas que também era bolo. Né? Então, assim, o bolo sai muito no Natal. Sai muito no Natal. Olha, eu não sei se você tá, Bia, na comunidade do Facebook, lá do Beabá 5.0, dá uma olhada lá, tem vários alunos que postaram, tipo, de Natal, geladeira, assim, com 20, 30 bolos, assim, muito Não, negócio bolo. Incrível. Negócio incrível. De ver. Tudo de bolo de Natal. Tudo de bolo para essa época de Natal. Então, assim, vende muito. Dia das Mães, teve um Dia das Mães, logo que eu comecei a trabalhar com o Burger Queen, que foi o que mais me surpreendeu. Né? Eu fiz um modelo de Dia das Mães, fiz um topper personalizado escrito mãe. Eu postei e eu acho que eu vendi mais de 30 no Dia das Mães. Eu falei, cara, como assim? Eu tô vendendo bolo no Dia das Mães, mas o que a gente faz no Dia das Mães? A gente vai pra casa da nossa mãe, almoçar, sei lá. Eu dificilmente saio com a minha mãe pra almoçar no Dia das Mães, porque é tudo muito lotado, ela nem gosta. Mas mesmo assim, vou sair pra almoçar, vou levar o bolo, minha mãe vai amar, tá dentro de uma embalagem linda, maravilhosa, com um laço, minha mãe vai surtar ver isso. Então, as pessoas adoram esse tipo de mimo de comida, né? Então, você faz um bolo totalmente personalizado pro Dia dos Namorados. Poxa, que legal, já pensou? O namorado chegar lá com um bolinho lindo, maravilhoso.
Então, isso é bem bacana. Faz uma caixa, por exemplo. Se Lá. quiser me surpreender no Dia dos Namorados, pode fazer um Devil's Cake. Eu sempre surpreendo, gato. Não vai nem ser isso pra mim. Mas a gente fica aí, você tem muita coisa, né? Faz uma caixa linda com bolo e um espumante, né? Tem muita ideia para você fazer com bolo, né? Isso você nunca, nunca, nunca vai ficar presa tendo um cardápio só de bolo. Isso você pode ter, assim, certeza absoluta. O foco sendo bolo, eu tenho muita opção, né? Muita opção. Muita opção. E, por exemplo, na Páscoa, um negócio legal que a Bru fez, acho que nas últimas Páscoas que a gente estava vendendo, e a gente viu, por exemplo, essa Páscoa que passou, aí a última, algumas confeiteiras aí que a gente conhece também fazendo, como ela não é especialista em chocolate, o que ela fez? Ela comprou as cascas tudo pronta e ela fez o bolo e recheou. Eu só recheava. Então comprou as cascas prontas, não tinha o trabalho de fazer as cascas. Ela já chegou a fazer muita casca, só que é muito trabalhoso. Então o que ela fez? Comprou todas as cascas e aí ela fazia, recheava, fazia uma embalagem bonita e vendia aquilo ali. Porque na minha última cozinha... Foi muito bom isso daí, né? Foi maravilhoso, porque na minha última cozinha eu não tinha bancada de granito para temperar chocolate. E eu sempre gostei de temperar chocolate no granito mesmo. Eu nunca gostei de temperar por adição, nem com micrio, nada. Eu gostava mesmo de jogar na pedra. E eu não tinha a pedra. E fora que, cara, chocolate dá um baita no trabalho, faz uma sujeira, você tem que ter 1 milhão de forma. E assim, não é muito minha praia. Então, assim, a melhor coisa que eu fiz foi comprar. Aqui em São Paulo, pelo menos, acho que assim, as 3 lojas principais de confeitaria vendem por encomenda as cascas já pronto do chocolate que a gente gosta. Então tem da Calebo, tem da Cical, você só escolhe lá a margem de preço que você vai pagar. E aí depois a gente fazia lá a ficha certinha, incluía com o bolo dentro, comprava uma embalagem bonita e vendia desse jeito, né? Quem faz muito assim, a Poli Moraes, que mora em Goiânia, ela vende casca de chocolate para confeiteira. Ela casca quilos e toneladas de chocolate só para vender casca para confeiteira. Então, a Páscoa dela é isso. Ela nem vende ovo de Páscoa, ela vende casca para confeiteira. Atendendo as confeiteiras, ela não atende, o cliente final. exato, ela atende as confeiteiras, ela não atende. Eu acompanho ela, eu tava vendo isso mesmo. Ela postando um armário cheio de chocolate. Exato. Então, você faz isso, você atende aquilo. Eu não sou. A gente tem que entender também, às vezes, a nossa dificuldade. Eu sou boa em chocolate, legal, vou temperar, vou fazer tudo. Mas às vezes você consegue fazer uma produção muito maior, atender muito mais pedido, fazendo aquilo que você é especializado, que é fazer bolo. Imagina que se você fizer a casca, você vai ter muito mais trabalho, você precisa de muito mais espaço. Muito mais braço, né? Mais Dependendo braço, de quantos pedidos você for pegar. Então, analisar aí, né? Tem que balancear. Analisar tudo isso. Você tem que passar por uma sofrendo para você depois... Eu passei por algumas. Você passa... Toda Páscoa, eu saía da Páscoa, eu não conseguia mais cheirar chocolate. O Fernando, faz um ovo de Páscoa pra mim. E ele comia o ovo de Páscoa na minha frente, eu falava, É que eu nunca enjoo de chocolate. É porque você não cheirava aquele tanto de chocolate. Tanto que chocolate não é nem meu doce preferido, assim. Você me dá uma barra de chocolate, vou comer um tequinho e, legal, comi, bacana. Não posso dizer o mesmo. Então, né, faça aquilo que você sabe fazer, né? Então, assim, aproveita esse sazonal, você vende pra caramba, né? Vendendo bolo. Só tem tranquilo. O único ponto importante aí é você ter planejamento. Então, não se esqueça disso. O planejamento para você atender a sazonalidade, ele é, assim, de extrema importância. Porque você tem que montar cardápio, você tem que divulgar para os seus clientes, você tem que se planejar nas suas compras, no seu prazo de entrega, tudo certinho. Então, tem que ter um planejamento muito bem feito para atender a sazonalidade. Páscoa esse ano é dia 4 de abril. É cedo. Tá assim, fevereiro, isso daí já tem que estar, Exatamente. Já tem que estar comprando embalagem, já tem que estar montando cardápio, já tem que estar tudo assim, muito, muito, muito engatilhado. Nessas datas importantes, é claro que não tem comparação, mas aqui em São Paulo, que tem aquele confeiteiro muito famoso, que é o Stefan Behar, que vem produtos, né, para uma linha bem classe A,
Ele fala que o Natal dele é planejado um ano antes. Ele descansa um mês e já começa a planejar o Natal. Então, assim, em fevereiro ele já tá planejando o Natal dele. Nossa. É muito, muito planejamento. Então, é claro que não é a mesma ele comparação. tem uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura gigantesca. Eu acredito que hoje ele faz as próprias embalagens dele, eles desenham lá, é tudo feito lá. Mas pra gente entender que se a gente quer chegar em algum lugar, a gente tem que se planejar. Eu era zero planejamento. Assim, chegava um mês antes da Páscoa, eu ainda tava, cara, o que eu vou fazer? Às vezes eu perdia, eu já cheguei a perder Páscoa, porque eu não fiz, né? Fiquei naquela correria de encomenda, e esqueci do sazonal. Só que quem é confeiteira ganha no sazonal, a gente ganha muito, né? O dezembro, o Natal é um negócio que faz um bom pra gente, a gente vende pra caramba. Então tem que se planejar sim, tem que se organizar. A gente tem amigos aí de confeitaria que na Páscoa ou no Natal, assim, vende... lógico, eles já cresceram bastante, mas vende 40 mil reais nessas épocas sazonais. É muita grana que vem nessas épocas sazonais se você tá com uma estrutura boa. Uma estrutura bem montada. Então, assim, a sazonalidade ela extremamente importante. E não pensa pequeno não, viu? Pensa, se Pode deixar. organiza para o negócio ser realmente um negócio que vai faturar muito, né? Pensa assim, como se fosse uma empresa. Ainda mais que você é novinha, ixi. Tem gás pra caramba. Tem gás pra caramba. Outra coisa, tipo assim, o bolo, eu vi você falando, acho que na aula de massa, sobre untar só o fundo da forma, né? Se for passar desmoldante, só no fundo da forma. Porque é a gordura que vai fazer o bolo criar ponta, né? Não ponta. Ele encolhe. Ele encolhe da forma. Aquele negócio, o bolo, ele cresce reto, grudando na lateral da forma. Por isso que o bolo na forma de silicone, bolo naquelas formas de teflon não são tão bonitos, tão retos, né? Porque eles meio que descolam. Então ele cresce grudando na lateral da forma de alumínio. Se a gente passa gordura, ele descola e encolhe. Aí ele vira um cone. Ou um cone, ou ele encolhe mesmo, né? Ou uma ou outra. Então, por isso que a gente não monta. O que faz o vulcão é o tipo da massa. Então, por exemplo, uma massa mais líquida, como a massa de óleo que tem no Beabá 5.0, que você tem, é uma massa que cria mais ponta. E é normal, é dela, a massa dela. Massas mais líquidas tendem a criar esse vulcão um pouco maior. Né? A massa amanteigada, não, ela fica bem retinha. Você só não pode deixar, por exemplo, o forno muito alto, porque senão ela cria um boom muito grande do fermento e aí acaba explodindo para cima. Mas o que explode para cima é isso, ou é muito fermento, ou é forno muito quente, ou a massa que é líquida demais. Massa que é líquida demais, ela sempre vai criar um vulcão. Isso é extremamente normal. E a gente tira aquele topinho que sobra e faz o corte do mesmo jeito. Se você faz metade da massa, você pega uma receita inteira e divide em duas formas. Uma forma, depois de assada, gera 2 fatias. Uhum. E aí mesmo que cresça, ela vai render as 2 fatias. Vai render as 2 fatias de qualquer forma. Na hora que você cortar aquele topinho, você não vai usar para a gente só tira o topo, mas a massa ela continua me rendendo 2 fatias. Então perfeito. E outra coisa, tô tentando lembrar agora o que eu queria perguntar. O bolo, deixa eu te fazer uma pergunta. O bolo que você fez, você comentou até de chantininho e tudo, para assar a massa, você, quando colocou na forma, você untou a forma como um todo ou não? Você já sabia disso ou não? Como que foi? Não, eu não sabia. Eu coloquei papel manteiga no fundo e acho que untei as laterais, sim. Sempre untava, mas agora não unto mais. Ela dá aquela leve encolhidinha, sabe? Na hora que a gente vai montar, ele não fica tão retinho. Aí você não consegue montar o bolo, tipo, né, perfeitinho, bem retinho. E aí, por exemplo, se for com chantininho ou com buttercream, seja com o que for, aí onde tá torto, você vai ter que colocar um pouco mais da cobertura para poder disfarçar, né?
Dá seus pulos. E aí na hora do corte você consegue ver isso, né? Sim. Sem cortar você não vai ver, mas na hora que corta... Não Um fica lado tem mais cobertura que o outro. não fica aquele bolo todo perfeitinho, né? Cortado também. Então, essa é a desvantagem que você vai ter aí, se você fizer isso. Lembrei que eu queria perguntar. Tipo Manda. assim, na aula de planejamento, né? Não sei se vou. Eu tô tentando não entrar muito em detalhes no curso, né? Não, Mas, tipo assim, se o ideal são 3 dias de começar, tipo assim, fazer um dia só de massa e fazer os recheios, outro dia só montagem e outro dia só a decoração, né? Mas se um cliente, tipo assim, pede um bolo pra mim na terça-feira e na segunda-feira eu fiz as massas e não fiz massa com sobra e ele pediu o bolo, por exemplo, pra sábado. Tipo assim, já foi minha linha de produção, né? Aí você produz de novo. Se você Abre uma tiver. exceção, né? Não, se você tiver agenda para isso, o que vai mandar é a sua agenda. Totalmente sua agenda, né? Não é, poxa, eu tenho, sei lá, 2 bolos para entregar sábado. Aí eu já fiz as massas, sei lá, na quinta-feira. E aí na quinta-feira à noite, meu cliente me pediu um bolo para domingo. Dá tempo de você fazer se você tiver agenda, né? Aí você inclui na sua agenda. Tudo que vai mandar é a agenda. Então, por exemplo, essa questão dos 3 dias é uma organização de produção para quando você já tiver com muito bolo, por exemplo. Então, assim, eu tenho 5, 10 bolos para entregar no sábado. Não dá tempo de eu fazer tudo no mesmo dia, né? Porque eu preciso ter muita produção. Meu forno não vai caber tudo, não vai esfriar tudo ao mesmo tempo, não vou conseguir. Mas, por exemplo, eu tenho 2 bolos para entregar no sábado. Eu preciso fazer a massa e o recheio 2 dias antes? Não. Né? O mais importante, o passo mais importante é fazer a montagem do bolo com tudo já frio, né? A gente nunca faz o corte, a montagem do bolo com a massa quente, com o recheio quente, com a calda quente. Então, assim, assei o bolo de manhã, fiz o recheio de manhã à tarde, né? Tá frio, meio-dia, 1 hora tá frio, posso fazer a montagem do bolo, sem problema nenhum. O mais importante sempre é esse bolo descansar as 12 horas na geladeira, que é isso que vai manter a estrutura dele. Então, assim, tem o bolo sábado, quero fazer tudo na sexta, as massas, os recheios, as montagens e fazer a decoração no sábado? Não tem problema. Você pode fazer. Então, assim, isso que a gente fala dos 3 dias é para otimizar a nossa produção. Então, eu tenho 10 bolos para entregar no sábado. Não dá tempo de eu fazer um bolo estruturado, né, para esfriar tudo ao mesmo tempo na sexta-feira. Vai ficar corrido? Então, vou começar na quarta-feira. E aí, tudo bem, a gente faz esses dias de processo. O que vai mandar nos processos é a sua agenda, né? É quantos bolos você tem para entregar. E aí você vai sentindo aí qual é a necessidade de você se planejar melhor, que dia que você tem que começar, que dia que você tem que fechar a sua agenda. Porque quando a gente está começando, a gente não pode assim, eu só aceito pedido com 7 dias de antecedência. Poxa, mas você tem 2 bolos para entregar no sábado e o cliente entrou em contato com você na quinta, você pode atender ele no sábado. Né? Quando a gente está começando, a gente abre essas exceções. É claro que se o cliente te ligar no sábado de manhã querendo um bolo para sábado à noite, aí já complica, porque você pode se queimar porque seu bolo não vai estar estruturado, né? Seu bolo não vai estar certo, pode cair, pode acontecer aquele monte de coisa que a gente sempre fala. Mas se a sua agenda permite, dentro do tempo de descanso que o bolo precisa, não tem problema nenhum você fazer isso. Isso que vai mandar é a sua agenda e aí você vai saber se planejar de um jeito melhor de acordo com a sua produção. Entendido? Eu acho que entendido. Eu acho que essas eram as perguntas que eu tinha. Eu tô muito feliz de ter conseguido essa live com vocês. Eu tava com medo porque eu não terminei o curso ainda, né? Aí eu fiquei. E tinham me mandado mensagem antes pra fazer a live, eu acho que era antes do Natal. E eu tinha falado que eu não podia, porque eu tava viajando, a internet lá tava muito ruim. Aí mandaram mensagem de novo, eu falei que eu não podia. Aí eu fiquei com medo, eu falei, cara, será que eu não vou mais conseguir essa live e vão desistir de mim? Mas eu tô muito... Fiquei muito preocupada. Ganhou, tá ganhado. Bia, que bom, a gente fica feliz. Aproveita. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de começar alguma coisa que a gente gosta tão nova.
né? Então aproveita essa oportunidade que você tem. Quando a gente tá mais novinha, a gente tem mais gás, a gente tem mais ideia, a gente é mais criativa. Então aproveita aí as oportunidades que você tem, coloca as coisas em prática, que eu tenho certeza absoluta que você pode, assim, olha, fazer muito, muito, muito sucesso. Exatamente. E agora o próximo bolo que você fizer e postar, aí vai vir amigo ou conhecido e tal, falando, nossa, sabia, você já aceita encomenda? Aí você vai falar, sim, eu aceito e tal. Antes de postar, já tem o preço pronto, já tem o Exato. cardápiozinho ali basiquinho pra passar pra galera, porque vão pedir, eu tenho certeza. O bolo que você fizer, seja para familiar ou amigo, alguma coisa assim, já faz o seguinte, calcula ele certinho, você vai pesando tudo certo, e aí você já coloca lá na planilha, já vê os custos, já faz toda a planificação lá, aí você coloca o preço, já vê, se eu fosse vender esse bolo, por quanto eu venderia? Venderia por X reais. Legal, aí você já sabe que aquele bolo você venderia por tanto. Porque aí quando você postar e alguém te perguntar, você já vai saber, vendo sim, tal, o preço Tem que estar tanto. preparada. Você tem que estar preparada, tem que estar ali certinha do que você vai passar e vai fazer. E aí você não vai mais recusar a encomenda. O único bolo que eu fiz, assim, fora da família foi para uma amiga da minha irmã. E eu fiz um bolo, assim, de 15 centímetros. Era aquele bolo do Harry Potter, que é rosa, escrito em verde, assim. E aí ela me pediu, aí eu dei um preço lá. Quando eu terminei o bolo, eu fiquei, cara, como que eu vou vender um bolo por esse preço? Tipo assim, me desvalorizei muito, 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 muito. Você chutou o valor. Você chutou o valor. Falei, deve ser por isso que as pessoas vendem, né? Vendi. Então. É. Agora você tem a planilha que vai te ajudar. Aí você coloca lá certinho, que eu tenho certeza que você vai calcular da maneira correta. Aí não vai ter problema. Vou valorizar meu trabalho, né? Exatamente. Isso aí, sempre. É isso aí. Foi pra trabalhar de graça, melhor não trabalhar, né? Não, tem que valorizar mesmo. Porque é um negócio que a gente sabe, é um trabalho artístico, né? A confeitaria realmente é um negócio que se a gente deixar, alguns clientes até desvalorizam. É só um bolinho. Não, nunca é só um bolinho. Você está entregando um dos momentos mais importantes de um evento. E é uma experiência também, né? Exato. Bia, foi um prazer falar com você, viu? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês e eu queria agradecer muito por compartilhar tanto conhecimento assim com a gente. De verdade, é uma honra aprender tanta coisa assim com vocês dois. E obrigada. Que bonitinha. Valeu. Obrigada a você. A gente que agradece, né? A gente só tem essa oportunidade de ensinar porque as pessoas estão dispostas a aprender. Então, por isso. Obrigada. E a gente, depois o tempo vai passando, você vai ficando mais velho e tal. Não que a gente seja velho, nada, mas a gente vai vendo o que importa as coisas na vida, né? Amor, você tem o dobro da idade da Bia. Eu tenho o dobro da idade da Bia. Você é muito velho, cara. Tenho 34. Mas você vai tipo, criando experiência e vai trabalhando e vai tendo essas oportunidades, igual a gente está tendo de conversar com você, conversar com outras pessoas e tal. E vai vendo realmente aquilo que faz sentido na vida para você. E isso daqui que a gente está fazendo, diariamente que a gente faz, é o que dá muito sentido para a nossa vida. Então, de conhecimento e tal, o conhecimento é o que transforma o mundo, é o que transforma as pessoas, é o que dá, né, dá poder para as pessoas. Com conhecimento as pessoas se sentem inseguras, é o que você estava falando. Não aceitei encomenda porque eu tinha insegurança. Então, deixar as pessoas seguras, deixar as pessoas com sabedoria, né, é o que move a gente. Empoderadas, né? Deixar as pessoas realmente empoderadas. E isso é o que move a gente. E a gente é movido por causar essa transformação nas pessoas. E a gente faz com o maior amor. E a gente faz com o maior amor, né? Por isso que a gente passa a maioria do tempo transformando, assim, passando conhecimento de forma gratuita aqui e tal, para realmente conseguir as pessoas se moverem e as pessoas sentirem confiança. E a gente gosta de aluno aplicado. Exato. No final, todo mundo se estudar e
e realmente se dedicar, todo mundo pode traçar um futuro cada vez melhor aí. E melhorar tudo, né? Melhora a sociedade, melhora o país, melhora tudo. Ai, minha caixinha chegou quando eu tava viajando. Eu tava desesperada pra voltar, pra pegar ela. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi passar na portaria do prédio pra pegar essa caixinha. Cheguei em casa, nem abri mala, nem nada, e já fui abrir a caixinha. Ai, que delícia. Que bom. Tudo certinho aí com a caixinha, então, que bom. Perfeita. Tchau. Obrigada, gente. Foi uma honra estar aqui. Valeu, um beijão. Beijo.